A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz de Cristo esteja sobre você e toda a sua família. Nesse momento iremos estudar a lição de número 3, que traz como tema Acabe e o profeta Elias, referente ao terceiro trimestre de 2021. Nesta maravilhosa lição aprenderemos as consequências de escolhas erradas, bem como a perversidade de Acabe e Jezabel, o cuidado de Deus para com seus filhos e a aridez espiritual do rei Acabe. O texto áudio traz consigo uma excelente mensagem da parte de Deus, baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que nos diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática nos orienta. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura bíblica em classe encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 16, versos 29 e 30, depois o capítulo 17 e os versos do 1 ao 7, e em seguida capítulo 18, verso 17 ao 21. O ponto central desta lição traz um valioso alerta para cada um de nós, dizendo: é essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Introdução da lição. Acabe foi considerado um dos mais perversos reis de Israel. Durante o seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Você encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Observamos que Acabe ele tinha plena consciência que seus pecados cada dia mais o afastavam dos caminhos do Senhor. Além disso, ele perdeu o temor a Deus. É um grande perigo quando o ser humano chega a este patamar, perdendo o temor a Deus, que é um sentimento de reverência, de respeito e submissão à vontade de Deus. Observamos em Salmos 128, do verso 1 ao 6, que nos diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim serás abençoado, o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. A partir do momento que Acabe não temia mais a Deus, ele perdeu tudo o que está escrito aqui no verso 128 de Salmos. Observamos também que, além da desobediência já instalada em seu coração, Acabe casou-se com uma ímpia por nome de Jezabel, o qual o induziu aos caminhos de morte. Você encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Conhecimento é tudo. O reinado de Acabe iniciou-se com a morte do seu pai Urim, que iniciou uma dinastia no reinado do norte de 4 governantes, uma das mais longas deste reino. Acabe foi o 7º rei de Israel e reinou durante 22 anos, 874 a 852 a.C. Durante o seu reinado, teve embates com 2 profetas, Elias, como veremos adiante,
e Micaías. Acabe foi hostil a ambos, pois a sua idolatria e fracassos espirituais suscitaram várias profecias de Jeová contra ele e a sua esposa. Acabe chegou a afirmar que odiava Micaías, pois só lhe profetizava mal. Você encontra em 1 Reis, capítulo 22, versículo 8. Durante o seu reinado, Acabe fez escolhas que impediram as bênçãos de Deus sobre a sua vida e comprometeram o seu reinado. Mas o seu principal erro foi ter deixado por completo o temor ao Senhor. Por isso ele foi considerado o pior rei de Israel, mais do que todos os que o antecederam. Você encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 33. O nome do profeta Elias é composto por dois nomes divinos, El e Iá. El significa Deus e Iá é uma abreviação do nome de Iavé. Sendo assim, o nome de Elias significa Jeová é Deus. Primeiro tópico da lição traz como tema o casamento de Acabe com Jezabel. Primeiro item, consequências de escolhas erradas. Observamos nesse primeiro item que Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu um crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel, na qual era uma mulher devota a Baal e a Será, dois deuses que eram adorados pelas nações vizinhas de Israel. 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, e também o capítulo 18 e o versículo 19 você encontra essa afirmativa. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Nesse primeiro item, observamos três grandes erros de Acabe. O primeiro erro foi se distanciar totalmente dos mandamentos do Senhor a partir do momento que induziu o povo a aprofundar-se no pecado da idolatria, desfazendo totalmente da verdadeira adoração a Deus. O segundo erro foi se casar com uma mulher ímpia devota de dois deuses, Baal e Aserá, na qual foi introduzido em Israel esses deuses. O terceiro erro foi fazer o que era mal aos olhos do Senhor, se distanciando cada dia da presença de Deus, perdendo assim o controle do seu reinado. Segundo item, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Você encontra em 1 Reis, capítulo 18, verso 4, que Obadias, que era mordomo e temia ao Senhor, diante do desvaneio de Jezabel, ele tomou para si 100 profetas, no qual de 50 em 50 o esconderam numa caverna, na qual os alimentavam de pão e água. Além disso, Jezabel ameaçou a vida de Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Observamos em 1 Reis, capítulo 21, que o rei Acabe desejou a vinha de Nabote no objetivo de fazer uma horta. Diante disso, ele solicitou a Nabote a vinha, porém Nabote recusou a fornecer porque fazia parte da herança dos seus pais. E diante disso, o rei Acabe retornou para sua casa muito desanimado, não quis se alimentar, e diante disso, Jezabel questionou o porquê estava naquela situação. Diante disso, contou o ocorrido e Jezabel ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. Síntese do tópico 1. Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Nesse momento abordaremos o tópico 2,
que traz como tema Elias prevê a grande seca. Primeiro item, a intervenção divina. Diante de todas as idolatrias e atrocidades que Acabe realizou, ele foi considerado o pior rei de toda Israel. Você encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 33. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Você encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Com a seca veio a fome, porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Primeiro item, do segundo tópico, observamos o quão insensível encontrava-se Acabe perante Deus. Diante de sua idolatria e atrocidades, Acabe não se importava com as consequências dos seus atos. Consequência essa que trouxe uma grande seca perante a nação israelita, gerando fome e mexendo na economia do país. Mesmo diante dessa grande dificuldade, Acabe não se rendeu perante o Senhor e muito menos não deu credibilidade à nação, pois preferia vê-la sofrendo na seca, na fome, do que voltar atrás de suas decisões. Segundo item, o preço da obediência a Deus. Deus é maravilhoso, fiel, cuidador, zela por aqueles que têm compromisso com a sua obra. E este item irá demonstrar isso. Observe, o episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Porém, iremos ver nesse item que, entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos, com pão e carne 2 vezes ao dia. Você encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. E quando a água do ribeiro Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. Você encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Aqui observamos o cuidado de Deus para com aqueles que obedecem à sua palavra, que anda de acordo com seu desígnio, que temem ao Senhor, que coloca Deus como principal em sua vida. Observamos aqui o cuidado do Senhor com o profeta Elias, mesmo diante de uma sequidão existente perante a nação israelita. O Senhor cuidou de uma forma tão especial do profeta Elias. Diante disso, vale a pena servirmos a Deus com fidelidade. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor, pois o Senhor cuidará em todos os detalhes da tua vida. Terceiro item, Deus sempre cuida dos seus filhos. Nesse importante item, observaremos como Deus ele tem prazer na vida daquele que obedece ao Senhor. E quando as circunstâncias dizem não, é impossível, ele faz o impossível acontecer. Temos escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Observe o que diz esse terceiro item. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para se alimentar e alimentar o seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida.
A partir daí, a palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua vontade e defende a causa do órfão e da viúva. Você tem exemplos em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 e 18, capítulo 24 e versículo 21, também o capítulo 26 e o versículo 12, em Salmos 68, verso 5 e 146, verso 9. Que diz a palavra do Senhor: O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Síntese do tópico 2. Nos afirma: o Senhor sempre cuida de seus filhos. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as suas necessidades. Chegamos ao terceiro tópico da lição, o encontro de Elias com Acabe. Primeiro item, um coração endurecido. Notamos que a idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e 18. Fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. É notório que Acabe tinha plena consciência que essas consequências que estavam acontecendo era devido à sua constante desobediência ao Senhor. Além disso, a idolatria que ele praticava o afastava cada vez mais dos caminhos do Senhor, assim perdendo até a sensibilidade de dar ouvido à voz do Senhor. É um perigo quando o homem ele perde a sensibilidade de ouvir a palavra do Senhor. Chega a um ponto que tudo que ele está fazendo é bem aos seus olhos, mesmo que os caminhos o afastem cada vez mais de Deus. Segundo item, a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um costumaz pecador, ou seja, um insistente pecador, de modo a não discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece. Primeiro, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apostata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Apostata é aquele que se desviou da sua fé. Então observamos aí que não só produz consequência para ele, mas também para todos que dependem dele. Síntese do tópico terceiro. Traz um grande despertamento para cada um de nós, dizendo: a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. É necessário revermos nossos conceitos, nossas tomadas de decisões, para não afastarmos da presença do Senhor. É um perigo quando o cristão vereda por este caminho, desobedecendo ao Senhor, se afastando da presença de Deus, onde gerará a seca espiritual e, consequentemente, o afastará da comunhão com Deus. Por isso, faz-se necessário examinarmos a nós mesmos, para assim estarmos cada vez mais com a nossa vida diante do altar com Deus. Chegamos ao fim de uma valiosa lição que trouxe para cada um de nós o despertamento
de estarmos cada vez mais ligados em Cristo, tendo comunhão com Ele. Conclusão da lição. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Ficou evidenciado nessa lição que mesmo Acabe desobedecendo ao Senhor, promovendo ao povo o aprofundamento à idolatria, dentre outros desvaneios que ele promoveu, Deus, através do profeta Elias, trouxe um escape para Acabe. Porém, o seu orgulho, a sua insensatez, o levou à total ruína e afastamento da vontade de Deus. Deus sempre dará o escape ao homem. Basta ao homem querer esse escape e assim transformar a sua vida. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima lição de número 4, que traz como tema Elias e os profetas de Será e Baal. Agradeço a todos pela participação e aproveito o momento para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Deus continue vos abençoando.